Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, sempre trazendo para você uma mensagem de Deus baseada na Bíblia, na palavra do Senhor, para trazer para você conhecimento, paz, sabedoria. A palavra de Deus, ela é útil para todas as coisas na nossa vida e todas as esferas da nossa vida. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um versículo que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, para quem não sabe, fica na primeira parte da Bíblia, na parte do Antigo Testamento. Livro de Provérbios, eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de um trecho, de um versículo que se encontra no capítulo 17. Eu vou ler o primeiro versículo e nós vamos falar um pouco a respeito dele. Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Vou ler de novo. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Na sua tradução talvez esteja um pouco diferente, ou se você não está acompanhando na Bíblia, não tem problema nenhum. Se você não está acostumado com a Bíblia, você com certeza aqui no canal vai começar a estudar a Bíblia de uma maneira mais fácil, porque a gente traz uma linguagem mais acessível, uma explicação mais simples para você compreender melhor. Esse versículo, ele nos mostra uma verdade que ela é muito contestada por muitas pessoas, que colocam na mesma proporção felicidade, paz, prazer, alegria e dinheiro, fartura, bens materiais, posses. Primeiro ponto, a gente precisa compreender que Deus, ele tem prazer em nos abençoar na nossa vida material. Deus, ele quer nos ver com saúde, com dinheiro, com as contas pagas em dia, sem dívidas, com o nome limpo, com a nossa casa abastecida, vestidos, calçados, nossos filhos atendidos, que nós tenhamos momento de lazer, possamos viajar, possamos melhorar de vida. Tudo isso é bênção de Deus. Tudo que o ser humano recebe de bom vem de Deus, não vem de qualquer outro lugar. Tudo que o ser humano tem de bom vem de Deus, desce do Pai das luzes, desce de Deus. Só que é algo que a gente precisa compreender. Por mais que Deus deseje e tenha prazer em nos abençoar na nossa vida humana, com a nossa vida material, digamos assim, a nossa vida carnal, isso não é a prioridade, ou seja, isso não vem em primeiro lugar, nem para Deus, e também não deve vir em primeiro lugar para nós. Porque em primeiro lugar para Deus está a nossa salvação. O Senhor colocou um tempo para que nós vivêssemos nesse lugar. E ao findar desse tempo estabelecido por Deus, que só Ele sabe, o Senhor vai nos chamar. E Ele vai chamar a nossa alma de volta a Ele. Então, aqueles que creram no Filho de Deus, no Senhor Jesus, irão para o paraíso do Senhor. E aqueles que se negaram a crer, irão para a condenação e sofrimento eterno. Dito isso, nós, por nossa parte, também precisamos priorizar a salvação, pelos mesmos motivos, porque nos convém ir para o paraíso do Senhor do que para a condenação eterna. Isso mostra que todos os questionamentos, todas as questões materiais, todos os bens materiais, todos os interesses materiais, comida, roupa, calçado, dinheiro, tudo que tem a ver com a vida nesse mundo, se torna segundo lugar, terceiro lugar, mas jamais primeiro lugar, não pode vir em primeiro lugar. E algo que a gente entende com esse texto, com esse versículo, é que a paz e a tranquilidade não são um resultado direto
dos bens materiais. Alguém pode ter muito dinheiro, pode ter uma casa farta, muita comida, muita riqueza e não tem um minuto de sossego, não tem um minuto de paz dentro de casa. Às vezes a pessoa já não tem nem prazer em estar dentro da própria casa, com a própria família. Tem uma casa linda, totalmente abastecida, com todos os tipos de bens que o ser humano pode precisar e desejar, muita comida, muita roupa, muita riqueza, muita fartura, muito de tudo, mas nem um pingo de paz, nem um pingo de tranquilidade. Por outro lado, existem muitas famílias que, graças a Deus, mesmo passando por dificuldade financeira, mesmo não tendo para comer tudo aquilo que eles desejavam, muitas vezes não tendo para comer, às vezes até mesmo aquilo que é necessário para manter a saúde. Talvez uma casa que esteja passando por uma situação financeira difícil, aonde a comida seja escassa, tenha que ser ali bem racionada, bem dividida para todos. Talvez não tenha muita variedade de alimentos, mas nessa casa talvez eles experimentem a maior das tranquilidades e da paz e do regozijo e do prazer e da alegria e da felicidade de estarem em família, em comunhão, em união, um com o outro, se ajudando, se fortalecendo, estreitando laços, porque é na dificuldade que você encontra um irmão, que um amigo se faz irmão, e é na dificuldade que a família se mostre de fato quem ela é. Enquanto alguns se afastam, outros se achegam e ajudam. Então o texto nos diz: melhor é um bocado seco, um bocado de comida seco, às vezes sem nenhuma água, às vezes um pouco de comida, mas num lugar que você tem tranquilidade, para sua mente, para sua alma, você tem tranquilidade, você tem paz, do que um lugar onde você tem fartura de carne, abundância, você escolhe o que você quer comer na quantidade que quer, na hora que quer, mas você não tem tranquilidade, você não tem paz e às vezes você não tem nem prazer em estar dentro de casa. Tem muitas pessoas que vão para a rua porque não aguentam mais ficar dentro de casa, não suportam aquele ambiente pesado, aquela desunião, briga, discussão, não aguentam mais. Nós precisamos saber dar prioridade ao que é prioritário. O que vem em primeiro lugar deve ser o mais importante para as nossas vidas, sem dúvida. Melhor é um bocado seco do que um bocado seco com tranquilidade do que uma fartura de carnes num lugar onde você não tem paz, onde tem contenda, tem briga, discussão, tem guerra. Mentaliza na sua cabeça uma casa onde a pessoa se vive sozinha ou a família está à mesa, uma comida simples, singela, sem muita variedade, sem fartura, mas eles estão ali rindo, comendo juntos, dando graças a Deus, com gratidão, felizes. Não tem na mesa tudo que eles queriam comer realmente, mas eles estão em paz, felizes um com o outro, gratos a Deus, eles têm tranquilidade. Agora mentalize uma casa, a família à mesa, cheia das melhores carnes, as mais suculentas, uma variedade grande de comida, a mesa entupida, muita fartura. Um discutindo com o outro, um brigando com o outro, um agredindo o outro, um defamando o outro, difamando o outro, humilhando, aquela contenda, rivalidade, briga. Um irmão que não fala com o outro, ou o marido não fala com a mulher, ou o pai não fala com o filho não fala com a mãe, aquela briga, discussão, aquele ambiente constrangedor. Mas a fartura está ali. Então a gente precisa escolher para a nossa vida o que realmente é importante.
Deus, Ele quer e tem alegria em nos abençoar na nossa vida material. Devemos sim buscar que Deus nos dê saúde e sabedoria para que a gente trabalhe e o Senhor abençoe o nosso trabalho e nós venhamos sim a prosperar. Ter uma mesa farta, com certeza todos nós queremos, mas desde que essa fartura venha junto com a paz e a tranquilidade. Porque a nossa paz ela deve ser inegociável. Melhor a nossa fartura, a nossa prosperidade, se ela estiver com paz e tranquilidade. Porque se ela vier junto de briga, de contenda, de guerra, aí essa fartura ela não nos serve de nada. Então escolha na sua vida, priorize a paz e a tranquilidade. Até porque uma mente em paz, ela trabalha muito melhor, ela se concentra muito melhor e é muito mais fácil de prosperar do que uma mente cheia de perturbação, contendas e brigas. Então, que você receba essa mensagem do Senhor, envie esse vídeo para outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas, se inscreve aqui no nosso canal também, porque em breve você terá novos vídeos com a Palavra de Deus, trazendo paz para a sua vida, sabedoria, conhecimento, e de uma maneira muito simples de você compreender. Muito obrigada por ficar até aqui, até o próximo vídeo, se Deus permitir, e que Deus te abençoe.